Bom dia, sexto ano. Vamos para uma resolução de questões no livro 2, página 324. Nós vamos resolver as questões do primeiro ao sexto, onde nós vamos aqui dar uma recapitulada, né? Nós vamos organizar o nosso conhecimento sobre toda essa parte de hidrografia, tá bom? Então pegue aí o livro 2, página 324, do primeiro ao sexto e corrijam comigo. No primeiro quesito do livro 2 de vocês, tem assim: o que é regime fluvial? É uma pergunta. Explique utilizando os conceitos de vazante e de cheia. Então, ele vai pedir duas situações. O que é um regime fluvial e explique utilizando os conceitos de vazante e cheia. De que maneira, Rafael? Que eu sei que vocês vão estar captando muito bem da seguinte forma, tá bom? Deixa eu colocar aqui para vocês. O regime fluvial é justamente a variação de volume de água, certo? De água de um rio num período do ano, certo? Ou seja, dentro de um ano, certo? O quanto o rio baixou de nível e o quanto o rio subiu de nível. É o volume de água que ele recebe e o que ele perde. Isso vai ser o regime fluvial, tá bom? Nessa questão de cheia ou vazante, eu digo que é cheia quando o volume aumenta. E eu digo que é vazante, né? Quando o volume diminui. Deu para entender aí? Então, regime fluvial é essa questão, a variação do volume do rio durante o ano. Cheia, o volume aumenta. Vazante, o volume diminui. Esse é o primeiro quesito. Então, quando falar qual é o regime fluvial de Ribeirão, você vai dizer, nos períodos de inverno, nos períodos de mais chuvas, eu vou estar cheia, porque o volume vai aumentar. No verão, nos períodos de seca, bem mais quente, então eu vou estar em vazante, o rio está em vazante, o volume está diminuindo. Beleza? Segundo quesito, qual a relação entre os rios e o relevo? É simples, gente. Eu vou ter dois tipos: rios de planície e rios de planaltos. Quando falar rio de planície, são os rios propícios, que são bons para a navegação, porque são os rios mais planos, né? Não vai ter tanta declividade, não vai ter cachoeiras em seu curso, rios mais profundos. Quando eu falar que é um rio de planalto, então é um rio que não é propício para a navegação, vai ser um rio melhor para o quê? Para a construção de hidrelétricas, porque vai ter rio que vai ter uma grande declividade, né? Vai ter mais gravidade e vai ser mais propício para a construção de hidrelétricas. Então, na questão do relevo, vai estar justamente associada a essa parte aí, certo? Então, o relevo, o quê? Ele influencia as quedas de água dos rios. A resposta seria essa, com a complementação do que eu expliquei para vocês aqui na questão de rios de planalto e rios de planície, tá bom? Então, a relação entre rio e relevo é o quê? Que o relevo vai influenciar na queda de água do rio. Se for de planalto, vai ter uma queda maior. Se for de planície, a queda vai ser bem menor, tá bom? Terceiro quesito, sobre as bacias hidrográficas. Né? Bacias hidrográficas vai ser o rio principal junto com os seus afluentes, os rios que encontram com ele. Então, sobre esse assunto, escreva uma palavra que complete corretamente cada afirmação. E de que maneira completa cada afirmação? Da seguinte forma. Vê bem, representam a área, coloque aí, drenada pelo rio principal e seus afluentes. Letra B, são delimitadas pelos divisores de águas, linhas, certo? Localizadas em áreas mais elevadas. Coloque aí, do terreno. Podem abranger territórios de diferentes países. Então, a bacia hidrográfica não é obrigada ela estar só num território não, tá bom? A bacia hidrográfica, por exemplo, do Rio Amazonas vai pegar outros países que não é só o Brasil. Presta atenção aí, tá bom? Quarto, diferencie aquífero livre e aquífero confinado e depois descreva a importância de preservar, né, dessas águas subterrâneas, né, que os aquíferos são as águas subterrâneas, da seguinte maneira. Os confinados são os mais profundos e se localizam em rochas impermeáveis, tá bom? Bem mais profundos. Os aquíferos livres são os que estão mais próximos a gente aqui, os localizados mais próximos à superfície. São esses aquíferos livres que nos proporcionam a questão de cavar poços, certo? De retirar água mais fácil do subsolo, né? Mais fácil subterrânea. Os confinados são os aquíferos mais profundos e rochas impermeáveis. Os livres são os aquíferos mais próximos da superfície. E é importante porque eles abrigam grande parte da água doce do mundo, principalmente quando se fala do Brasil, tá bom? Os nossos aquíferos comportam ali, né, estão ali abrigando grande parte da água doce, nossa água que é bastante utilizada.
A água doce um dia pode acabar por conta da degradação humana, tá bom? Aí nós vamos ter que partir para a água salgada, né? Para passar pelo processo de dessalinização, ou seja, retirar o sal da água. E vocês sabem que a água não vai ficar a mesma coisa. Então, tem que ter aí muita consciência, principalmente nos aquíferos. Show? Quinto quesito, por que podemos afirmar que a água não está igualmente distribuída pelos continentes? Simples, gente. Eu vou ter áreas bem mais secas e áreas com bastante umidade. Por exemplo, o Brasil é uma área que não sofre pressão hídrica. O Brasil é uma área que tem muitos rios, muitas florestas, que é bem propício para muitas chuvas. Já eu tenho ali, certo, no deserto do Saara, no continente africano, não vou ter uma grande quantidade de chuvas, não vou ter uma grande quantidade de árvores. Então vejam aí, o Brasil vai ter bem mais água do que grande parte do continente africano. Então é uma distribuição irregular por isso. É uma distribuição irregular por conta dos fatores, principalmente climáticos. Então qual seria uma resposta, Rafael, para ficar aqui bem mais fácil? Está aqui em cima, porque há extensas áreas secas no mundo, como os desertos, e outras úmidas, como as florestas tropicais, certo? Então, é por isso, tem uma distribuição irregular por conta disso. Algumas áreas serão mais propícias do que a outra, certo? Porque vai ter um clima mais favorável e vegetação mais favorável, certo? Sexto e último quesito da nossa aula de hoje, porque estamos hoje finalizando o livro 2 e nas próximas aulas nós vamos trabalhar agora com o livro 3, tá bom? Por isso que eu estou aqui resolvendo essas questões para vocês, as últimas questões, e se Deus quiser nós vamos entrar no livro 3 aí, tá bom? Sexto, quais são os principais usos da água no cotidiano e nas atividades econômicas? Nós sabemos que os 3 pontos que eu dei na aula passada para vocês, dei isso para vocês, a agricultura, a indústria e o uso doméstico, né? São que são mais utilizados nesses 3 pontos. Mas de que maneira? A agricultura utiliza muito na irrigação, certo? A irrigação aí vai estar utilizando esse ponto aí para vocês. A indústria vai estar utilizando muito no resfriamento, né? E na geração de energia, resfriamento de equipamentos e na geração de energia. E atividades domésticas, né, que a população vai utilizar para lavar um prato, tomar um banho, escovar o dente, então vão ser utilizadas dessa maneira. Mas os 3 que mais utilizam a água é a agricultura em primeiro lugar, indústria e a população com as atividades domésticas. A agricultura para irrigação, certo? Para irrigação e para os animais, né, beberem. A indústria para resfriamento de máquinas e para a geração de energia. E os humanos para as atividades domésticas, tá bom? A população. Então, pessoal, por hoje é só, tá bom? Próxima aula, livro 3, atividades corrigidas. Qualquer dúvida, só é falar comigo e fique em casa.